Olá pessoal, meu nome é Eliane Prado, sou criadora aqui do canal Eli Crochê Artesanato e hoje nós vamos para a segunda parte do nosso coelho Hugo, tá? Hoje nós vamos aprender a fazer a outra perninha e logo em seguida vamos fazer o outro bracinho também, tá? Então pessoal, para começar aqui o nosso trabalho, vou precisar da agulha, né? É o mesmo material que a gente vem usando desde a primeira aula. Aqui nós vamos fazer um anel mágico. Vamos prender com uma correntinha aqui. E aqui dentro nós vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos fechar aqui o anelzinho, né? Aqui na nossa primeira ponto alto aqui, na carreira anterior, nós vamos fazer 2 pontos baixos aqui dentro, tá? Aqui é o primeiro, aqui é o segundo. Já coloco meu marcador aqui no primeiro pontinho. E aqui os demais nós vamos colocando 2 pontos em cada ponto de base aqui, totalizando 12 pontos. Fiz aqui os 12 pontos. Na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Aqui eu começo com um ponto baixo, volto meu marcador, e o próximo ponto aqui eu faço um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Na carreira de número 3, teremos que ter 18 pontos baixos. Façam de vocês que eu já volto. Na carreira de número 4, vamos fazer 2 pontos baixos. Aqui eu fiz o primeiro. E faço o segundo. E um aumento, tá? Que é 2 pontos no mesmo ponto de base. 2 pontos baixos em cada ponto de base e 2 pontos no mesmo ponto de base, tá? Nesta carreira, nós teremos que ter 24 pontos baixos. Na carreira número 5, nós vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Na carreira de número 5, teremos que ter 30 pontos baixos. Pessoal, a carreira de número 6, 7 e 8, nós vamos apenas repetir os pontos baixos, tá? Eu já fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer a sexta carreira e volto para mostrar a mudança de cor do fio, tá? Que eu estou trocando de 6 em 6, tá? Mas a carreira 7 e 8 continua a mesma quantidade de ponto, tá? Os 30 pontos baixos. Bom, pessoal, aqui eu fiz a minha carreira de número 6 com os 30 pontos baixo, tá? Agora, eu vou trocar a cor aqui na carreira de número 7, tá? Vou apenas trocar a cor aqui. E vou continuar fazendo a carreira 7 e a carreira 8 com os 30 pontos baixos, tá? Então, vocês façam aí. Eu aqui estou trocando a cor de 6 em 6 carreiras, tá? Agora, se você for fazer ela de uma cor só, é só continuar a fazer os pontos
baixo. Pessoal, aqui eu terminei a minha 8ª carreira, tá? A 9ª carreira, ela também vai ser repetição de 30 pontos baixos, tá? Então, é a carreira números... Além da 5ª carreira que nós fizemos o aumento, né? Que deu os 30 pontos. A carreira número 6, 7, 8 e 9 também são de 30 pontos baixos, tá? Cada carreira. Aqui eu já fiz a minha 9ª carreira. Aqui eu já passei o ponto, né? Já coloquei o marcador. E nós vamos fazer aqui 7 pontos baixo, tá? Aqui eu já fiz o primeiro. E aqui é meu 7º ponto baixo, tá? Nós vamos fazer um ponto baixo aqui, que vai ser uma sequência agora, tá? E depois nós vamos fazer aqui uma diminuição. Desta maneira aqui, tá? Então, nós vamos fazer por 5 vezes um ponto baixo, agora, e uma diminuição. Já foram 2 diminuições. Um ponto baixo. Vamos para a terceira diminuição. Um ponto baixo. Vamos para a 4ª diminuição. Um ponto baixo. E vamos para a 5ª diminuição. Então, são 5 diminuições seguidas de um ponto baixo. E aqui eu tenho que ter 8 pontos para eu acabar de preencher, tá? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ok? Na carreira de número 10, nós ficamos com 25 pontos baixo. E a carreira de número 11, nós vamos repetir o que acabamos de fazer aqui, tá? Apenas 25 pontos baixos, tá? Um ponto sobre cada ponto de base aqui. Eu vou fazer o meu já. Vamos começar a carreira de número 12, tá? Aqui eu vou tirar o marcador, vou passar o meu primeiro ponto. E vou fazer mais 5 pontos, totalizando 6. Aqui é meu 6º ponto. Depois que eu fiz meu 6º ponto, nós vamos fazer uma sequência de 3 repetições, tá? Que vão ser 2 pontos baixo e uma diminuição. Dois pontos baixo. Aqui é minha segunda diminuição. Dois pontos baixo. E a minha terceira diminuição. Aqui é para fazer aquele fundinho aqui do pezinho, tá? Agora aqui eu tenho que completar 7 pontos baixo, tá? Vamos começar aqui, ó. Aqui eu tô fazendo o primeiro,
E aqui é meu 7º ponto. E a carreira de número 13, nós vamos repetir a mesma quantidade de ponto que deu aqui em cima, que foram 22 pontos, tá? Então, a carreira de número 13 é apenas repetir os 22 pontos baixo. Pessoal, aqui eu terminei a carreira de número 13, que eu repeti os 22 pontos baixo, tá? Apenas esta cor aqui eu fiz com 7 carreiras, tá? Essa tem 6, né? Por causa da cor, aqui eu fiz com 7. E aqui eu já fiz a troca da cor do fio, tá? Aqui atrás vocês dão um nozinho para segurar, né? E aqui eu vou começar a carreira de número 14 com vocês, tá? Aqui eu passei o primeiro ponto. Vamos fazer mais um ponto aqui. E mais outro ponto. Então, eu fiquei aqui com o início 3 pontos baixos, tá? A minha sequência desta carreira será 2 pontos baixo e uma diminuição, tá? No total aí serão 4 repetições, tá? Então, aqui é minha primeira diminuição. Aí, eu faço mais 2 pontos baixo. A minha segunda diminuição. Mais 2 pontos baixo aqui. A minha terceira diminuição. Mais 2 pontos baixo. E a minha quarta diminuição aqui, tá? Restando aqui 3 pontos baixo. Nesta carreira de número 14, tenho que ter 18 pontos. E na carreira de número 15, vamos repetir os 18 pontos baixos, tá? Aí, quando eu voltar, eu já venho com a carreira número 16. Terminei aqui a carreira de número 15 com os 18 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira de número 16. Eu vou tirar o marcador aqui e vou fazer 6 pontos baixos. Aqui é meu primeiro ponto. E aqui é meu 6º ponto, tá? Depois que eu fiz o 6º ponto aqui, eu vou fazer uma sequência de um ponto baixo e uma diminuição. Vou fazer aqui um ponto baixo e uma diminuição. E teremos que completar aqui os 6 pontos baixo. 1, 2, aqui é meu 6º ponto, tá, pessoal? Então, aqui, ó, é aquela curvinha que dá aqui no sapatinho. Aqui, se vocês quiserem, já vai colocando o enchimento, tá? Pra poder... Daqui a pouco a gente vai fechar mais aqui a borda do sapatinho, da perninha, né? E depois fica difícil pra colocar. Então, se vocês quiserem, já coloca o enchimento, tá? Então, pessoal, o que vai acontecer agora? Nós terminamos de fazer as diminuições, tá? Agora, da carreira 17 até a carreira 26,
nós vamos fazer apenas os 16 pontos, né? Que ficaram aqui na nossa perninha, tá? Vai dar um total de 10 carreiras. Eu vou fazendo as minhas aqui. Quando eu atingir o número de 6 carreiras dessa cor, eu volto só para mostrar a mudança de cor para vocês, tá? Então, são 10 carreiras, cada carreira com 16 pontos baixos e se atentar aqui para a troca de cor, tá? Quando eu for terminar esta pink, que eu for começar a cor verde, aí eu mostro para vocês a troca de cor. Pessoal, aqui eu fiz, né, as 6 carreiras da cor pink, aqui eu já estou na 19ª carreira, tá? Eu voltei só mesmo para mostrar aqui a troca de cor. Simplesmente eu passo o fio e faço aqui um pontinho. E aqui eu amarro, né, para poder não soltar o nosso ponto aqui. Aqui não tem problema porque vai ficar por dentro, né, do pezinho, não tem problema. Aqui eu corto um pouquinho o excesso da linha. E aqui eu vou continuar a fazer os meus 16 pontos baixo, tá? Se atentando aí na troca de cor. Que nós já estamos aqui, ó, né? Só que aqui eu fiz com 6, aqui eu vou fazer com 1, 2, 3, 4 carreiras, tá? Então, no verde, nós vamos fazer 4 carreiras. Com 16 pontos baixo cada carreira. Estou chegando aqui na carreira de número 26, tá? Fiz aqui a minha troca de cor. E nesta cor aqui, meio caque assim, nós vamos fazer só 4 carreiras, tá? 1, 2, 3, e estou terminando aqui a 4ª carreira. Faço um ponto baixíssimo aqui. Deixo um pedaço de fio para costura depois, né? E o nosso outro pezinho ficou pronto, tá? Aqui temos o par. Agora, nós vamos fazer a mãozinha, tá? Essa mãozinha aqui. Vamos começar, então, a fazer o bracinho, tá? Aqui eu faço o meu anel mágico, o material continua sendo o mesmo, tá? Faço o anel mágico, prendo aqui com uma correntinha. E aqui dentro nós vamos fazer 6 pontos baixo. Aqui é o primeiro. Meu 6º ponto baixo aqui. Fecho aqui meu anelzinho. Sempre lembrando, né, que já vai passando o fio entre uns pontos e já vai dando nozinho, tá? Para poder a peça ficar bem segura. Aqui nós vamos fazer 2 pontos baixos aqui no primeiro ponto de base. Fiz o primeiro e fiz aqui o segundo. Já ponho o meu marcador aqui no primeiro ponto que nós fizemos. E os demais aqui nós vamos colocando 2 pontos em cada ponto de base, tá? Totalizando 12 pontos baixo. Fiz aqui os meus 12 pontos baixos na segunda carreira, na terceira carreira, na quarta e na quinta, nós vamos apenas repetir
os 12 pontos, tá? Então, 3 carreiras nós vamos fazer agora, apenas repetição desses 12 pontos baixo, tá? Eu vou fazer o meu aqui, e aí a gente volta ali na carreira de número 6 para darmos continuidade no trabalho. Bom, pessoal, aqui eu já fiz a troca de cor, tá? Porque aqui eu fiz 1, 2, 3, apenas 4 carreiras dessa cor marronzinha aqui, tá? E no rosa nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, tá? Vou informando aqui o número de carreiras por cor que eu fiz para ficar igual aos bracinhos, tá? E agora nós vamos trabalhar a 6ª carreira, tá? A 6ª carreira, aqui eu passei o meu fio aqui já, né? Mas eu vou desmanchar porque aqui nós vamos fazer já no início 2 diminuições, tá? Então aqui, ó, eu faço uma diminuição e pego aqui, ó, mais um ponto à frente e faço a minha primeira diminuição. O ponto ficou um pouquinho apertado. Aí sim eu coloco o meu marcador. E aqui eu vou fazer mais uma diminuição. Então, vão ser essas 2 diminuições apenas, tá? E nós vamos completar o restante da carreira, tá? Eu vou fazer com vocês. Aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, tá? Então, nesta carreira de número 6, eu fiquei com 10 pontos baixos, tá? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Agora, aqui, nós vamos tirar o marcador e vamos continuar aqui a fazer os pontos. Aqui eu vou passar o meu primeiro ponto. Volto aqui o meu marcador. Então, pessoal, eu aqui estou na carreira de número 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Agora, da carreira 7 até a carreira 16, eu vou fazer 10 pontos baixo, tá? Então, vocês se atentem apenas aqui na troca da cor, tá? Eu fiz aqui o rosa com 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, e o pink aqui eu fiz com 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, se atentem aí, vão contando as carreiras até dar um total de 10 voltas, né? Mas trocando aqui, observando para trocar a cor do fio, tá? Então, na hora que eu terminar aqui a carreira rosa, eu volto para mostrar onde eu parei aqui na carreira pink, tá? Mas são 10 carreiras aí, com apenas os 10 pontos baixos para a gente poder fazer o bracinho aqui, tá? Eu já volto. Pessoal, só voltando aqui um pouquinho para vocês observarem, tá? Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras nessa cor marrom. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 na carreira rosa. E aqui eu já troquei o meu fio, tá? E aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Depois eu troco o fio novamente e vou fazer na cor verde 1, 2, 3, 4 carreiras, tá? E na cor marrom aqui novamente eu vou fazer 1, 2, 3, tá? Então a sequência de cores são essa, tá? E além das 10 carreiras, né, de 10 pontos baixos que nós vamos fazer, ainda a gente aumenta mais 4 carreiras também, tá? Então, fica um total de 14 carreiras aí, para totalizar
se eu não me engano, 20... Vamos contar aqui, é melhor, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, para totalizar um total de 21 carreiras, tá bom? Então, faço de vocês que eu já volto. Então, qualquer coisa, volte aqui, né, na contagem das cores, igual eu acabei de fazer, para vocês irem trocando, tá? Igual eu ensinei aqui neste início aqui. Bom, pessoal, aqui então eu já estou encerrando o nosso bracinho, já fiz aqui as 3 últimas carreiras, né, na cor marronzinha aqui. Eu vou tirar o marcador, faço um ponto baixíssimo e corto aqui o meu fio, né, uma ponta grande para nós fazermos a costura depois. Então, ficamos aqui com um total de 21 carreiras, tá? Sendo 4 nesta cor marrom, 5 nessa cor rosa, 5 nesta cor pink, 4 nesta cor verde e 3 nesta cor marrom aqui novamente, tá? Então, as nossas mãozinhas estão prontas, nossas perninhas, né? Aqui eu vou colocar um pouco de enchimento nos pezinhos, tá? Nós fizemos também aqui as orelhinhas e o corpinho do nosso coelhinho Hugo, tá? Então, a próxima aula, que será a terceira e última, nós vamos fazer a montagem do nosso coelhinho, tá? E outra coisa que eu quero pedir para vocês, pega um pedaço assim de tecido, pode ser branco, pode ser rosa, né? Puxando mais ou menos aqui da cor central aqui do nosso corpinho do coelho Hugo. E faça aqui, ó, do tamanho redondinho aqui, ó, faça ele redondinho aqui, do jeito que tá aqui, vocês coloquem no tecido 2 vezes e cortam, tá? E vocês costuram o tecido em volta, deixa só um buraquinho que ali nós vamos pôr o enchimento pra gente colocar aqui no meio do ursinho, tá? Porque como aqui tem os buraquinhos, se a gente colocar a manta acrílica solta, ela vai ficar escapando. Então, eu prefiro fazer tipo uma capinha, tipo quando a gente faz almofada, a gente não põe uma capa dentro. Então, eu quero fazer aqui no nosso coelhinho Hugo, tá? Então, pega um tecido qualquer aí, né, da sua preferência, corte 2 vezes o tamanho aqui do nosso coelhinho, e você vai costurar ou a mão mesmo, tá? Ou a máquina, se você tiver máquina de costura. E deixa um buraquinho lá pra gente colocar o enchimento e reserve para a próxima aula, tá? Pessoal, por enquanto a aula de hoje está terminada, tá? Peço para vocês mais uma vez aí, dar aquele joinha, aquele like, se inscrever no canal, compartilhar os vídeos, tá? Com as suas amigas, seus amigos. E aguardem a terceira e última aula. Aqui agora a gente encerra. Eu mando um grande abraço a todos aí. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula, tá? Tchau!